Olá, eu inicio esse vídeo para atendimento à atividade proposta da disciplina Currículo e Avaliação, e aí trazendo um tema muito relevante que é o currículo, um assunto muito discutido, muito debatido nas esferas do sistema educacional e político. E ao longo do tempo ele tem se modificado, compreendendo seus momentos e eventos históricos. A educação hoje se volta para um contexto do multiculturalismo, onde não apenas cede-se o espaço para outras culturas, não apenas cria adaptações para isso, mas vai além, pois se propõe criar responsabilidade de conscientização de todos, buscando trabalhar contextos diferenciados. A partir desse entendimento, o currículo, antes entendido como homogêneo, ele passa a assumir uma função mais plural. E assim cabe nos refletir até que ponto o professor se utiliza de uma metodologia baseada no século XIX para receber um aluno na escola no século atual, no século XXI. E até quando ele consegue dar conta disso, né? A educação, ela não pode ser vista apenas como um único olhar, onde tínhamos uma escola monocultural que não valoriza os contextos sociais, as diferenças. Com a mudança de olhar do monocultural para o pluricultural, o currículo não deve considerar somente o conhecimento cognitivo do aluno, mas ampliando para o aspecto afetivo, o social, o cultural, entendendo quem é esse aluno que nós recebemos hoje, valorizando a sua bagagem, o que é que ele traz. E o ensino antes visto, né, individualizado, né, de uma forma individualista, ele assume novos conceitos que têm por base princípios de valorização na contextualização, na interdisciplinaridade e na inclusão. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente tem uma abordagem muito abrangente e rica, né, de se trabalhar, de se discutir, de se refletir. Isso nos leva a pensar e analisar políticas que diminuam a desigualdade por conta da diferença. Esse contexto ele nos faz entender e nos atentar para as múltiplas diferenças, sejam elas étnicas, de gênero, de sexualidade, de valores, culturais básicas. E a sociedade por si só, ela já tem impregnado o seu multiculturalismo por conta da nossa própria origem e que vive constante reformulação. Assim, da mesma forma, a escola, através do seu currículo, ela precisa acompanhar essa evolução, pensando em ampliar e repensar a igualdade social e tratar as diferenças apresentadas em sala de aula. Valorizar essas diferenças, não trazendo de forma desigual, não trazendo a diferença para a exclusão, mas compreendendo as diferenças, valorizando, trazendo, transformando o olhar do próprio coletivo em sala. E a escola, como uma agência formadora, ela não deve se esquecer que nessa formação do cidadão existe muitas peculiaridades e grandes diferenças que são identificadas e precisam ser enxergadas, buscando estabelecer sob uma visão individual, né? Na verdade, buscando estabelecer não uma visão individual, mas uma visão holística de reconhecimento que acolha e inclua esses alunos, essa cultura no nosso espaço. Não apenas integre, mas inclua. E o currículo ele não deve ser visto como uma grade curricular, como uma composição de conteúdos, de disciplinas, como um instrumento de reprodução excludente, mas ele deve ser visto de forma inclusiva, sendo construído em função das habilidades,
a ser adquiridas, sendo flexível, estando aberto à reestruturação, a readequações, a realinhamentos, e à medida que vemos o desenvolvimento do aluno, dessa turma, articular a construção do conhecimento e da transformação social. Assim, eu quero finalizar esse vídeo trazendo a seguinte afirmação do escritor Libânio, que diz sobre o currículo: ele é como ponte entre a teoria e a prática, mas a partir da prática. Isso é muito interessante, que todos nós possamos refletir sobre o currículo e a nossa prática e a nossa atuação em sala, para que a gente consiga transformar pessoas, e também precisamos ser transformados como professores, né? Obrigada.